Nessa edição do Trabalho Legal, você vai ver uma reportagem sobre o perigo dos acidentes de trabalho provocados por máquinas e equipamentos e vai saber mais sobre os riscos da contaminação por agrotóxicos no Brasil. Você confere também o trabalho de uma equipe muito especial, os cães do Corpo de Bombeiros da Paraíba, que ajudam no tratamento de idosos e crianças com microcefalia. No estúdio do programa, uma entrevista com a procuradora Débora Tito sobre a atuação do MPT no acompanhamento de venezuelanos que buscam refúgio no Brasil. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. De acordo com o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, foram registrados quase 4 milhões de acidentes de trabalho de 2012 a 2017 e a maior parte deles foi provocada por máquinas e equipamentos. Um dia de trabalho mudaria o resto da vida desse mecânico. Ele transportava uma peça automotiva quando perdeu os 2 dedos da mão. Nesse dia eu estava sem a luva, porque a minha luva tinha rasgado. Informações do Observatório Digital de Saúde e Segurança apontam que no trabalho, com máquinas e equipamentos, o número de mortes é 3 vezes maior e acontecem 15 vezes mais amputações do que a média dos outros agentes causadores. Os números são preocupantes e, segundo a Procuradora do Trabalho, Ana Cláudia Monteiro, eles precisam ser divulgados. Servem de instrumento para a implementação de políticas públicas, servem de instrumento para atuações de ofício do próprio Ministério Público e servem também como informação disponível para toda a sociedade. Devido a um acidente que tive fazendo a pintura de um prédio, estava eu no balancinho, o cinto era velho e não tinha manutenção. Caí de uma altura de 3 andares. Hoje estou aposentado por invalidez. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete, denuncie irregularidades. A campanha Não Vire Manchete, do Ministério Público do Trabalho, faz um apelo para que a prevenção de acidentes poupe a vida e preserve a integridade física dos trabalhadores. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Construção de Brasília, quedas provocadas por falta de equipamentos de proteção individual e coletiva lideram o ranking no setor. O primeiro deles é o acidente com queda em altura. A gente ainda tem um número muito elevado de trabalhadores que sofrem acidentes relacionados com queda de altura. Representaram cerca de 60% de todos os acidentes ocorridos aqui na nossa base. As normas regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego devem ser cumpridas por empresas públicas e privadas. A NR 35, por exemplo, regula o trabalho em altura. Super importante para que a gente reduza de forma bem rápida a quantidade de número de acidentes de trabalhadores relacionados à altura. Em Brasília e nas principais capitais do país, palestras e diálogo com a sociedade sobre a saúde e segurança do trabalhador marcaram o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o dia 27 de julho. Nada melhor do que eventos como esse, no Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, para conscientizar todos os setores. A construção civil hoje, nós temos, o número de mortes na construção civil é muito alarmante. Ainda é um número que assusta, Porque lá nós temos muitas vezes obras irregulares, obras que não cumprem as condições básicas. A Organização Internacional de Direitos Humanos Human Rights Watch publicou um relatório sobre a intoxicação por agrotóxicos em zonas rurais no Brasil. A ONG Human Rights Watch visitou 5 regiões do país e, do ano passado para cá, constatou um quadro preocupante no campo. Moradores e trabalhadores rurais disseram que são atingidos frequentemente pela pulverização terrestre e aérea de agrotóxicos. Eles contaram que sofrem com dores de cabeça, náusea, tontura e vômito e admitiram ter medo de denunciar os responsáveis pela intoxicação. Segundo a Human Rights Watch, a distância mínima de 500 metros para a pulverização perto de cidades e povoados prevista em lei não é cumprida. O Brasil, que é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, consome mais de 1,5 milhão de toneladas de agrotóxicos por ano. E entre os 10 produtos mais vendidos aqui, 4 são proibidos na Europa.
A organização passou a prestar mais atenção a esses riscos depois que, em 2013, uma comunidade do interior de Rio Verde, uma das maiores produtoras de soja do interior de Goiás, foi atingida pela pulverização aérea de agrotóxicos. Moradores foram hospitalizados e mais de 30 crianças da Escola Rural de São José do Pontal passaram mal. A pulverização aérea de agrotóxicos é mais precisa? E o uso do agrotóxico é um problema de saúde pública, um problema ambiental, quando essa pulverização se dá com o uso de aeronaves, o problema aumenta. A capacidade de dispersão desse produto aumenta muito, além dos casos que demonstram que esse é um meio praticamente incontrolável. Nós temos registro de pulverização sobre escolas, com grande contingente de alunos sendo atingidos. Tem um caso célebre no interior de Goiás, outro em Mato Grosso. Tem registro de aplicação sobre aldeias indígenas. Então, isso é claro que isso não é seguro. Tanto é verdade que vários países ou proibiram ou vêm restringindo essa possibilidade. Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista no estúdio do programa com a procuradora Débora Tito sobre a atuação do MPT no acompanhamento de venezuelanos que buscam refúgio no Brasil. É verdade que não existem dados precisos sobre contaminação por agrotóxicos? É verdade, em parte, que nós temos pobreza de dados no que diz respeito a pessoas contaminadas por agrotóxicos. Todavia, em sentido contrário, é preciso ressaltar que a própria Organização Mundial de Saúde admite que tenhamos o dado de que para cada um registro de pessoa contaminada, tenhamos outros 50 casos que não são notificados. Na Paraíba, o Corpo de Bombeiros atua em parceria com o MPT para ajudar no tratamento de idosos e crianças com microcefalia. O que faz a diferença por lá é a equipe formada por cães treinados pela corporação. O pequeno Thales aproveita cada minuto da brincadeira. Aqui, o tratamento é à base de carinho e muita diversão. Relaxa bastante até chegar perto deles e ele sente, ele deita, ele cheira. Eu super feliz. Nunca teve outra reação a não ser alegria. O projeto permite que os cães do Corpo de Bombeiros participem de sessões de fisioterapia de crianças como Thales, que têm microcefalia. A finalidade é estimular os sentidos e os movimentos. Na Corporação de Campina Grande, 130 crianças e 40 idosos são beneficiados pela interação com os animais. Tanto aqui de toda a Paraíba, desde o sertão a Cabedelo, como também no Rio Grande do Norte, estaremos recebendo agora uma criança da África, de São Paulo e de Manaus. O projeto Cão Bombeiro é uma parceria do Ministério Público do Trabalho com o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. O projeto é financiado por recursos de multas pagas por descumprimento de conduta e de obrigações trabalhistas. Esse tratamento com animais, ele traz consequências muito benéficas para o paciente. O projeto Cão Bombeiro é emocionante, ele é apaixonante só de participar e entender. Para a equipe que trata as crianças, o contato com os cães é fundamental para o tratamento. As crianças ficam alegres, ficam motivadas, as mães, a família em si, a equipe. Então é um momento de integração de todos. É um momento que a gente pode se reunir com a família, que a gente pode acompanhar essa criança num momento de lazer. Nega, neguinha, nega e negona. São eles que garantem um momento de descontração, mas, acima de tudo, a qualidade de vida e a interação social indispensáveis para melhorar a imunidade e o progresso dessas crianças. Vamos acompanhar agora mais uma entrevista sobre temas importantes da atuação do MPT. A conversa é lá no estúdio do Trabalho Legal. Obrigado, Rafael Augustos. Eu estou aqui no estúdio do Trabalho Legal, ao lado da procuradora Débora Tito. Seja muito bem-vinda. Obrigada.
Nós vamos conversar sobre a atuação do MPT no acompanhamento dos venezuelanos que buscam refúgio no Brasil por causa da crise econômica e política no país. A crise econômica e política na Venezuela se transformou em crise humanitária nas fronteiras do Brasil. Até fevereiro deste ano, 38 mil venezuelanos entraram no país, a maior parte deles pelo estado de Roraima. O governo federal tem um plano de interiorização para levar os migrantes para outros estados. Em abril, o Ministério Público do Trabalho enviou nota técnica ao governo com recomendações para evitar que esses estrangeiros caiam nas mãos de aliciadores e sejam explorados. Na nota, o MPT sugere que as pessoas recrutadas para trabalhar em abrigos e locais de acolhimento em Roraima recebam capacitação e que os estrangeiros recolhidos nos abrigos recebam aulas de português e informações sobre a legislação trabalhista brasileira. O MPT também recomenda que a Casa Civil interceda para garantir a fiscalização das condições de trabalho do grupo. Doutora Débora, qual a situação do fluxo migratório de venezuelanos hoje aqui no Brasil? É uma das situações mais graves que a gente já enfrentou no século XXI. Essa migração dos venezuelanos só está perdendo para dos negros africanos na época da colonização. Realmente a gente tem enfrentado esse problema que não é só do Brasil. A Venezuela está com um problema político e social, falta remédio, falta comida, e estão sendo recebidos venezuelanos não apenas no Brasil, principalmente na Colômbia e em outros países até mais pobres. Então, no Brasil, a gente tem essa situação dos venezuelanos e já teve de outros, porque nos últimos tempos o Brasil foi vendido na América do Sul como Eldorado. Realmente houve um incremento econômico desde 2005, 2006, mas essa crise dos venezuelanos tem muito mais a ver com a Venezuela do que com a eventual fama do Brasil na América do Sul. Então, com esse fluxo desses 50 mil venezuelanos que estão se espalhando pela América do Sul, o Brasil recebeu 12 mil nos últimos 3 anos. E basicamente na fronteira direta ali de Roraima e basicamente na capital, que é Boa Vista. Então, de 2 anos para cá, a gente tem enfrentado com maior intensidade, inclusive venezuelanos que vêm simplesmente para ter atendimento médico em Boa Vista. Eles não vêm necessariamente para migrar, como acontece com algumas outras situações. Eles vêm muitas vezes para procurar até uma assistência médica no Brasil. E como o MPT tem acompanhado a situação de perto lá no norte do país? Muito de perto. Aliás, é bom a gente fazer um retorno para dizer que antes mesmo dessa crise humanitária, a gente até evita falar crise migratória. É uma crise humanitária e fluxo migratório, porque migração ela é inerente ao ser humano. Todos nós somos migrantes. Eu posso ser de qualquer lugar e para qualquer lugar e eu tenho que ter minha dignidade resguardada por ser um ser humano. Então, a gente acompanha esses fluxos migratórios no Brasil há muito tempo, tanto que a gente tem um grupo de trabalho específico de migrações. Agora, com essa dramaticidade e esse incremento do fluxo por conta da crise venezuelana, a gente tem acompanhado tanto em Boa Vista, quanto nos estados dos arredores, quanto nos estados que estão recepcionando, São Paulo, Campinas, etc. E criamos no Ministério Público do Trabalho um GEAF, que é um grupo especial de atuação finalística, composto por 8 procuradores, eu faço parte desse grupo, para estar sempre presente em todas as reuniões que envolvam o Ministério das Relações Exteriores, que envolvam a Acnur, que envolvam as reuniões lá em Boa Vista, e com isso a gente já expediu uma nota técnica para que a União realmente envie maiores esforços para políticas públicas de empregabilidade e de proteção dessas pessoas. A gente entrou com ação civil pública na época dos haitianos lá no Acre, em que a União fez um acordo judicial com a gente de âmbito nacional e para qualquer nacionalidade, para realmente incrementar essas políticas públicas. E agora, recentemente, há 15 dias, nós entramos com ação para produção de provas para que a União comprove que está cumprindo o acordo. Então, nós estamos muito atentos à questão dos venezuelanos e o nosso foco é o eixo trabalhista. Porque essa questão dos venezuelanos está chamando a atenção de todo mundo. Se você for conversar com a DPU, a Defensoria Pública da União está trabalhando, algum ministério está trabalhando, mas o Ministério Público do Trabalho quer
eixo de empregabilidade. Trabalho é vida, trabalho é dignidade. Então, se esses venezuelanos estão no Brasil, eles precisam de políticas públicas de empregabilidade. Então, a gente quer focar nisso para que, enquanto eles estejam aqui com essa residência temporária, eles estejam assegurados no seu sustento. Faremos agora uma pausa e no próximo bloco você vai saber quais são as principais denúncias recebidas pelo MPT relacionadas a refugiados que chegam ao Brasil. Em um minuto. Existe justificativa para a liberação de agrotóxicos proibidos em outros países? Nós não podemos aceitar que substâncias que são banidas, que já foram extirpadas de países mais evoluídos do que o nosso, possam serem aqui ingressarem como se fizessem mal em outros países, nos países europeus, e não fizessem mal aqui. O que a gente tem que sempre estar tentando é, a partir do momento que uma substância for reconhecidamente prejudicial, onde quer que seja esse reconhecimento, reconhecê-lo, fazer esse mesmo reconhecimento aqui no nosso país, banindo e não utilizando mais qualquer substância nociva. Trabalho legal de volta e antes do intervalo, doutor, a gente prometeu abordar neste bloco a questão das denúncias recebidas pelo MPT. E quais são as principais que o Ministério Público do Trabalho tem recebido na região norte? Muitas, inclusive de condições análogas à de escravo. Um dos motivos da gente ter ingressado com essa produção de provas é porque, ao não envidar políticas públicas, você deixa esses venezuelanos aqui em situação ainda mais vulnerável, expostos a trabalho infantil, à exploração sexual e a maus empregadores que ficam os arrodeando para baratear a mão de obra. Por exemplo, uma diária de um trabalhador lá em Boa Vista, que é R$80, se você for chamar um venezuelano, o empregador paga R$40. Então, está havendo já um tráfico de pessoas e está havendo já uma precarização da mão de obra para esses cidadãos venezuelanos que, por estarem irregulares, aceitam qualquer coisa. Então, já teve a operação do Grupo Móvel lá na região do Amazonas, em que foram resgatados de condições análogas a de escravos venezuelanos. Então, a gente tem recebido essas denúncias e é por isso que a gente criou esse grupo de trabalho e está atento para que a União, antes de ter uma debacle maior, antes da crise piorar, seja feita realmente programas e atitudes e ações governamentais para melhorar a vida dessas pessoas. A senhora citou no bloco anterior que o MPT vem desenvolvendo várias ações, mas há metas também, né? Exatamente. A meta com os venezuelanos como o fluxo migratório deles é diferenciado, é acolhê-los de forma temporária. E mais um motivo da gente precisar desses dados. A gente sabe que 50% dos venezuelanos que entraram no último fluxo já voltaram para a Venezuela. Eles não são migrantes que vieram para o Brasil com ânimos de ficar. Muitos migrantes vêm para o Brasil com ânimos de ficar e muitos migrantes vieram para o Brasil porque foi para onde eles conseguiram ir. Se você for analisar o mapa mundi da migração, o Brasil não é um destino quente, digamos assim. Os destinos quentes são os países da Europa, os Estados Unidos, mas o migrante está tão desesperado para sair daquela situação que ele termina indo para onde ele quiser. Então, a gente precisa desse mapeamento para saber quem realmente veio para ficar, quem realmente queria ir para outro lugar e parou no Brasil. E dos venezuelanos, como eu já tinha falado no bloco anterior, às vezes eles não querem nem ficar aqui, eles só querem comida e remédio, que eles não estão tendo lá na Venezuela. Então, a partir do momento que a gente tiver essas informações, a gente vai poder saber que tipo de imigrante a gente está lidando, se são pessoas que vão permanecer no Brasil, porque aí a gente vai para a legislação. Porque a legislação brasileira, ela dá o visto humanitário para refugiados por 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, e pode dar um visto de permanência se a pessoa realmente for ficar no Brasil, com todos os direitos do brasileiro naturalizado, etc. Então, até para isso a gente precisa dessa informação e até para isso a gente termina voltando para a União, para a necessidade de políticas públicas e para a necessidade de transparência e de cumprimento desse acordo.
Para finalizarmos, o MPT não tem atuado só no caso dos venezuelanos, mas também de outros grupos, como haitianos também. Exatamente. Haitianos, venezuelanos, todas as correntes migratórias. A nossa preocupação com migração ela é antiga. É tanto que nós temos vários grupos de trabalho voltados a isso e a gente tem uma pauta importantíssima que é de tráfico de pessoas. Além da gente lidar com o trabalho escravo e com uma série de violações graves de direitos humanos na seara trabalhista, a gente tem um foco grande em tráfico de pessoas, que até um artigo criminal recente, que entrou no Código Penal em 2016, que é o 149A, que é fruto já da nossa preocupação com o tráfico de pessoas. Por quê? A migração ela não é crime. Qualquer pessoa pode ser migrante. Aliás, a migração é até um desejo do ser humano que quer uma vida melhor. Mas em nenhum momento essa condição migratória pode estar sendo explorada. E quando a gente busca, por exemplo, trabalho escravo, muitas vezes essas pessoas são migrantes. E não são migrantes necessariamente internacionais. São migrantes de Pernambuco para o Pará, são migrantes nordestinos para o Centro-Sul. Então, a gente está atento, inclusive, à migração interna no Brasil. Porque essa migração interna no Brasil, não apenas essa dos venezuelanos e desses fluxos internacionais, mas a gente está atento também a esses fluxos nacionais. Por quê? Por causa da questão de tráfico de pessoas. Ser migrante, sim. Ser um traficado, não. Então, a gente tem essa atenção, inclusive com relação às correntes migratórias no próprio Brasil, do próprio brasileiro em território exclusivamente nacional. Doutora Débora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Olá! No MPT Indica de hoje, você vai conhecer o conteúdo do texto comentado dos artigos 1 e 2 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. A autora, a Procuradora do Trabalho, Patrícia Sanfelice. Confira. A ideia desse livro é discutir cada um dos artigos, analisar aprofundadamente cada um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas as nossas áreas prioritárias de atuação estão de algum modo vinculadas a algum direito fundamental, ou seja, algum direito que deve ser atribuído a todas as pessoas, independente de qualquer critério. O instrumento internacional pode ser a alternativa jurídica para corrigir uma determinada mácula, dar o andamento correto a uma determinada questão, para que aquela pessoa tenha os seus direitos inerentes à condição de pessoa respeitados. Na verdade, falar em direitos humanos nada mais é do que falar no direito de cada pessoa. Um direito que os direitos que devem ser respeitados, independente de qualquer aspecto, pelo fato de sermos todos pessoas. Então, falar em direitos humanos hoje talvez seja a coisa mais fundamental para que a gente possa concretizar o que a nossa Constituição estabelece, né? Como que teremos um Estado democrático de direito se as pessoas todas não tiverem os seus direitos garantidos? Estaremos sempre impedindo o avanço do nosso Estado. Como que teremos um Estado democrático de direito se as pessoas todas não tiverem os seus direitos garantidos? Estaremos sempre impedindo o avanço do nosso Estado. Então, é uma obra que me parece recomendável a todos aqueles que pretendem se aprofundar no estudo da Declaração ou mesmo conhecê-la melhor. Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para acompanhar as ações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também as nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau!